Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ler vários textos nessa noite. Nós estivemos na casa de Dona Luísa na quinta-feira e estivemos falando um pouquinho sobre o céu. Nós gostaríamos, essa noite, continuar falando um pouquinho sobre isso, que há uma tendência nossa de fixarmos as nossas vidas nessa terra, uma tendência de nós não pensarmos no céu. E todas as vezes que pensamos no céu e lemos a palavra de Deus em relação ao céu, amados irmãos, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, elas tornam-se muito menores em comparação com aquilo que nós teremos diante do céu. Com toda... queria perguntar para os irmãos, se pode levantar a sua mão, mas não é para julgamento de nada, só para saber. Mas de fato, irmãos, de fato, não é eu pensar de vez em quando, de fato, você tem pensado no céu. Quem levanta a sua mão? Isso aqui não é para julgamento, é para nós avaliarmos um pouco mais aquilo que nós temos pensado, né? Então eu vou ler alguns textos, irmãos, vão seguindo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6, e outros textos. E nós vamos caminhar. Evangelho de João, capítulo 15, 14. Evangelho de João 14, do 1 ao 6. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Preste atenção, esse contexto, ele não está falando de evangelização, ele não está falando de salvação. O contexto, você pode usar esse texto para isso, mas o contexto não é isso. O contexto, Jesus está indo, ele vai morrer e vai para o céu. E ele está dizendo para aqueles discípulos temerosos, e agora Jesus vai embora, e ele falava: não preocupe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa que eu vou, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E eu vou voltar, eu vou levar vocês. Porque aonde eu estou, na casa do meu Pai, vós também estareis lá. Agora preste atenção, aí entra aquela conversa, entra Tomé e pergunta: mas qual é o caminho? Você entendeu que não está falando de um contexto de salvação? Apesar que você pode usar isso aqui tranquilamente, mas não é o contexto. O contexto aqui é como é que eu vou para o Pai. E ele faz essa colocação. Responder: eu sou o caminho. Você quer saber o caminho de chegar ao céu? Eu sou o caminho. Eu sou a realidade desse caminho. E eu sou a vida eterna. E ninguém pode chegar a Deus se não for através de mim. Você está entendendo? Chegar a Deus aqui é chegar ao céu. Nós já chegamos ao Senhor através da obra da cruz maravilhosa. Mas nós somos peregrinos em terra estranha, nós estamos indo para a casa do Pai.
E é interessante que não foi só uma pessoa que eu ouvi, uma delas foi o meu próprio pai. No final da vida, quando ele estava consciente, ele dizia para mim: olha, eu estou tranquilo, eu estou indo para a casa do meu pai. Então, essa colocação, amados irmãos, que eu e você deveremos nos firmar nesse caminhar. Não importa a sua vida aqui, as dificuldades, o que possa passar nessa vida, o importante é isso: eu estou indo para a casa do meu pai. O meu lar é o céu. Você vai viver aqui 50, 60, 70, 80, 100 anos. E a eternidade? Onde que nós vamos viver? Mas tem mais texto. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3. Alguns textos, eu gostaria de fazer algumas observações nessa noite sobre o peregrino cristão, a verdadeira vida cristã em viagem para o céu. Vamos em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, vou ler a partir do 17, para o contexto daqueles que estão dentro da Assembleia, e o Deus dele é o ventre. São coisas terrenas, e que eles não amam a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, amados irmãos, é o único meio de eu e você chegarmos ao céu. Todos os outros meios que os homens colocaram, todos eles são ilusões, nunca vai chegar ao céu. Chegar ao céu é através de uma pessoa e de uma obra divina, o próprio Deus encarnado, morrendo naquela cruz por mim e por você. É o único meio, não existe outro meio. E diz assim, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. O modelo de Paulo é um modelo daquele homem celestial. Eu não fui desobediente ao rei Agripa, a visão celestial que eu tive de Cristo e a igreja. Eu não fui desobediente. Aquele homem, ele dizia assim, olha, esquecendo-me das coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Meu alvo é celestial, meu alvo é maturidade, meu alvo é ascensional. O meu alvo é para cima, não para baixo. E ele diz assim, pois muitos andam entre nós, presta atenção, não é fora. Vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, não é o céu, não é a salvação, é a perdição. O Deus dele é o ventre, é o apetite das coisas terrenas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Os apetites são terrenos. E ele continua dizendo, e a glória deles está na sua infâmia ou confusão. A glória deles é o sucesso deste mundo, material, físico, financeiro, neste mundo. Esse é o sucesso deles. Mas a Bíblia vai dizer que isso é ilusão. Ele vai dizer, visto que só preocupam com as coisas terrenas, ou colocam a mente, o coração nas coisas terrenas. Preste bem atenção, irmãos. O tempo passa de um modo assustador. Nós estamos chegando no fim. Ou Cristo volta antes, ou nós vamos antes com o Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, ganhar a dimensão de uma vida celestial. Uma vida que olhe para o alto, que pense no alto, que busca aquele que está no alto, onde Cristo está. Porque tudo que você tem, você não vai levar. Alexandre o Grande, ele dizia assim, quando eu for morrer e for sepultado, coloque minhas mãos para fora, abertas. Eu não vou levar nada. Não vou levar nada.
Deus, ou ele está em Cristo e tem tudo e leva tudo que é Cristo, ou ele tem tudo das coisas desse mundo e não tem nada, e não tem Cristo e não vai levar nada. Aí ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a salvação, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está lá e nós aguardamos a vinda de Jesus. Que o Maranata seja o mais rápido possível. Vem nos buscar, porque aonde Ele está, nós também estaremos com Ele eternamente. Amém. Irmãos, Ele continua dizendo: o qual Ele mudará o nosso corpo de humilhação ou transformará, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Presta atenção. O corpo que você tem aqui, nas suas dores, nas suas enfermidades, nas suas deficiências, seja do que for, esse corpo não existirá mais. O nosso corpo ganhará um corpo de glória. Um corpo de glória. E nós vemos aqui a palavra de Deus, lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, Apocalipse 22, a partir do 1 até o 6, até o 5, nós temos aqui também, amados irmãos, dizendo assim: então me mostrou um rio da água da vida, brilhando como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma da outra margem do rio, está a árvore da vida. Presta atenção, aquela árvore da vida que Adão e Eva não comeram. Ela está aqui, ela está no Éden, está aqui. A árvore da vida é Cristo. Então presta atenção, aqui não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, só a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Ninguém mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e a sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, lá nós temos a bênção perfeita de Deus. Lá nós teremos, amados irmãos, o governo perfeito do Senhor. Lá nós teremos o serviço perfeito, meu e seu, ao nosso Senhor, porque não haverá pecado. Nós teremos uma semelhança, identificação perfeita. Nunca seremos Deus, mas teremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Conhecimento e força perfeita teremos diante de Deus. Glória perfeita diante de Deus. Aqueles dois ladrões na cruz, eles começam censurando Jesus. Tem que ler os evangelhos para você ver. Os dois começam censurando Jesus, mas no caminhada, Jesus está bem no meio, crucificado, e nós temos dois ali. Esses dois, eles são símbolos de nós. Mas na caminhada ali, 3 horas e meia, sofrendo Jesus naquela hora final, um deles fala assim: nós somos pecadores, merecemos aquilo, mas ele não. Aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, presta atenção, Senhor,
Senhor é o Senhor. O Senhor é o governador de todas as coisas. No Senhor está a vida. No Senhor está o céu. No Senhor está toda a esperança. No Senhor está tudo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor é o rei. O Senhor tem um reino. E o reino que eu estou não é o reino que eu quero. Me leva para o teu reino. É o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. O que Jesus disse para aquele homem? Tinha dois. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, é um bálsamo para mim e para você sabermos que quando Cristo nos chamar, quantas pessoas vão estar falando um monte de coisas, nós não estamos mais ali. O nosso corpo está ali, mas nós estamos ali. Nós estamos no paraíso. Paulo diz assim: muito melhor se eu não parecesse, se eu fosse, porque estaria na presença de Cristo. Então, essa visão, amados irmãos, do céu celestial, a nossa pátria, nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. E aqui está o desafio meu e seu, porque a tendência nossa é investir aqui. Mateus diz assim no capítulo 6, 18, diz assim: não juntais para vós tesouros terrenos que traça e ferrugem e corroem, mas juntais para vós tesouros celestiais, onde traça e ferrugem não corroem. São intocáveis. Jesus diz lá, 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Ninguém pode tirar. Tudo que você tem aqui pode tirar. Até sua vida natural. Mas a sua vida espiritual ninguém pode tirar. Porque é guardada nos céus pelo poder de Deus. Quando nós olhamos lá em Hebreus, mais um texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 13 e 14, falando daqueles irmãos do Velho Testamento, né? Preciosos, dizia assim, que todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Qual é a pátria superior? É a pátria celestial. Só existem duas pátrias: a terrena e a celestial. Aí você fala, Oswaldo, mas tem dois locais onde a pessoa vai viver a eternidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou nós viveremos eternamente com o Senhor, ou eternamente viveremos no inferno. Não tem outro lugar. E ele diz assim: e isto é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amados irmãos, o que esses santos confessavam é que eram estrangeiros em terra estranha. Aqui não é o meu lar. Irmãos, nós sabemos esses textos. A pergunta é essa: nós temos ansiado viver como se aqui não fosse o nosso lar, como se o céu fosse o nosso lar? A questão bíblica, amados irmãos, não é aquilo que nós conhecemos na letra. Nós precisamos conhecer.
mas é aquilo que nós vivemos na prática da nossa vida, nessa caminhada que nós estamos, celestial. O que eles procuravam é um outro país. Abrão, ele andava com uma tenda e um altar. Nós sabemos, o altar é a consagração, mas tinha uma tenda. Porque ele não fixava lugar. É como se ele fixasse num local, aquele local não é o local dele, porque ele é um peregrino, ele sabe para onde que ele está indo. O coração dele não fica naquele lugar. O coração dele não está nas coisas terrenas. O coração e a visão dele está na sua pátria celestial, onde vai viver eternamente. Amados irmãos, todas as nossas dificuldades, nós não podemos descansar neste mundo e nos prazeres que esse mundo oferece. Esse descanso, ele é falso. O único descanso para o povo de Deus está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, na eternidade com Deus. Não existe outro descanso. A palavra de Deus fala 2 vezes de descanso, lá em Mateus 11. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos salvarei. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tereis descanso para vossas almas. Devemos buscar o céu viajando pelo caminho que leva até lá. Foi isso que Jesus falou para Felipe. Qual é o caminho? Jesus disse: Felipe, viaje pelo caminho. Eu sou o caminho. Viaje pela realidade. Eu sou a verdade. Viaje para a vida eterna. Eu sou a vida. E você chegará até o Pai. Amados irmãos, será que nós temos pensado nisso? Esse é o caminho dos filhos de Deus, esse é o caminho dos santos, que Deus chamou para ser dele e para ser separado do ser dele. Esse é o caminho da santidade, esse é o caminho da consagração. Esse é o caminho de uma visão crescente da pessoa e das glórias do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No caminho para o céu não há substitutos. Jesus disse para ele: eu sou o caminho, eu sou a realidade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há substitutos para ir para o céu. Deus só tem um caminho. O único modo de reconciliar o pecador miserável com o Deus Santo é através da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz assim: quando eu for levantar, atrairei todos a mim mesmo. Para atrair para quê, irmãos? Para nos substituir e para nos incluir na sua morte e na sua ressurreição. E para nos fazer celestiais. Vocês vão estar em mim. Por isso a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Devemos triunfar por esse caminho, amados irmãos, do modo laborioso. Não é simples, não é fácil. Eu vou seguir a Jesus. Jesus diz assim: você tem que pensar. Você quer me seguir? Negue você. Tome sua própria cruz dia a dia e me siga. É laborioso. Porque os outros caminhos, os outros interesses, as outras fascinações desse mundo estão ao nosso redor. E vão tentar tirar os nossos olhos do foco do peregrino.
amados irmãos, é o céu. Porque no céu está o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque se fosse qualquer outro lugar, mas aonde Cristo está, ali é céu para Ele. E é lá que Ele quer. Ele tem um local único. Ele tem um foco único. Nós deveríamos estar gastando nossa vida viajando para o céu. Devemos pensar muitas vezes na nossa jornada. O que é que está me atrapalhando nessa jornada? Por que o céu não tem ganho meu coração, a minha mente, minhas mãos, o meu caminhar? Por que o céu tem sido secundário? A Bíblia diz, Hebreus 12, olhem, vendo essa nuvem de testemunho. Vocês devem deixar o peso do pecado que tenazmente vos assedia e correr com perseverança essa carreira proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Olhe para o céu. Devemos crescer continuamente em santidade nesse aspecto, aproximar-nos cada vez mais do céu, ser mais celestial, ser mais ascensional, amados irmãos, santidade e conformidade com Cristo, ansiar. Preste atenção, o anseio de ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, de ver o nosso Senhor face a face. A palavra de Deus diz em Filipenses 3, Colossenses 3, de 1 a 4, diz, olha, vocês que ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não nas coisas terrenas, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Olha, a sua vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, veremos Ele como Ele é, amados irmãos. Por isso, todos esses desenhos que colocam a imagem de Jesus é idolatria. Não coloque a imagem de Jesus. Não farás para ti. Seja no desenho, coloca Jesus com a marca da cruz, no Jesus. Irmãos, esse não é Jesus. Nós estamos subestimando o nosso Senhor, o nosso Deus. Tanto é que Deus disse, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos de visões claras, crescentes do nosso Senhor, Jesus Cristo. Precisamos enxergar mais a beleza e as exigências nesse caminhar, amados irmãos. Deixando, arrependendo, voltando para aquilo que é o caminho do Senhor. Ponde-vos à margem do caminho. Ponde-vos à margem do caminho e avalie. Volte para os caminhos antigos, o caminho da velha cruz. Não é o caminho da cruz de hoje. Que nada vai acontecer, todo mundo é bonzinho, Deus é bonzinho, tem toda a graça, Ele é amor e vai resolver tudo. Você pode viver a vida do jeito que você quiser e está tudo bem, está tudo certo. Não, amados irmãos, não está certo. Se você não pensar nas coisas lá do céu, se você não buscar as coisas lá do céu, se o seu coração não estiver no céu, você vai ter uma decepção o dia que você encontrar com Deus, porque você não está indo para o céu. Você está indo para o inferno. Todas as outras preocupações da vida deveriam ser inteiramente subordinadas ao céu. Todas elas. Porque Deus é soberano. E Deus diz no Salmo 46, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Fica quieto. Eu sou soberano. Você não vai entender. Você não vai entender o que vai acontecer com você, as circunstâncias que te chegam, você não vai entender. Você precisa crer que eu sou soberano e que eu faço tudo para o bem teu, porque eu amo você.
preço do meu próprio filho, mas eu sou soberano, a soberania de Deus. Não importa o que aconteça ou não aconteça, Deus continua sendo o mesmo, e Deus é soberano em tudo que Ele faz, e Deus nunca erra. Quem erra somos nós, decisões erradas, mal pensadas, descaminhos. Deus nunca erra. Por isso que Deus quer que nós andemos nos seus caminhos, não nos nossos caminhos. Por isso Deus quer que nós tenhamos pensamentos dele, não os nossos pensamentos. Por isso que Deus quer que nós tenhamos os objetivos de Deus, não os nossos objetivos. Que Deus quer que nós tenhamos os nossos interesses de Deus, que deve nortear as nossas vidas. Irmãos, todas as preocupações da vida deveriam estar inteiramente subordinados a essa jornada celestial. E nessa jornada, nessa caminhada, é interessante, irmãos, que o peregrino, o viajante, ele para no local, ele fica numa pousada, ele fica no local um tempo, mas ele não se apega àquilo. Pode ser o melhor hotel, a melhor pousada, o melhor hotel fazenda, pode ser o que for. Ele não se apega àquilo, porque ele tem uma meta. Ele está caminhando. Ele tem uma meta. Então ele vai deixando. Ele começa com grandes malas, e a maior mala é ele mesmo. Mas com o tempo ele vai deixando as malas até ele. Ele vai se entregando, confiando, dependendo. Ele sabe quem tem crido que é poderoso para guardar o seu depósito. Ele sabe que ele está no caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, está indo para a casa do Pai. Ele sabe, meus irmãos. Porque a vida do cristão é uma viagem de peregrinação. Por quê, irmãos? Porque nós não somos daqui. Lá em João 17 diz assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. É como se dissesse assim: olha, seus pés estão na terra, mas vocês estão no céu. E ele vai dizer: livros do maligno. O que nortearam esses irmãos que nós lemos Hebreus 11, sabe o que é? Eles tinham uma pátria. Eles caminhavam para aquela pátria. Eles não tinham a revelação que nós temos. Mas de longe, para nós já chegou perto, de longe eles viam, e eles prosseguiam, seguindo, porque eles tinham uma pátria celestial. Amados irmãos, nossa permanência aqui é muito curta. A nós nos resta o altar e uma tenda no nosso coração. Não quer dizer que é onde você mora, mas aquele deve ser uma tenda, porque ela vai ficar. Deve ser um altar e tenda. Devemos andar naquilo que Deus já revelou. Deus já revelou, vamos caminhar, e vamos caminhar. Amados irmãos, a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, cada dia ele vai brilhando mais, porque ele vai ficando mais próximo do sol da justiça, e as trevas vão se dissipando. Ele vai andando que nem Enoque andou com Deus. Vai andando. Ele é um peregrino. Mas para onde está indo, Enoque? Eu estou andando com Deus. Aonde está ele, Enoque? Estou andando com Deus. E ele vai andando, vai andando. Ele chega tão perto da casa celestial que Deus fala: Enoque, não precisa voltar não. Você está mais perto do céu do que da terra. Melhor você subir. Irmãos, nós estamos bem mais perto do que quando nós cremos. Muito mais perto. O mundo futuro foi projetado para ser nossa morada estabelecida e eterna, amados irmãos. Futuro! Não é aqui. É o céu. O
O céu é o único lugar onde nosso objetivo mais elevado e nosso bem mais elevado deve ser obtido. É lá no céu. Aqui nós podemos servir, reunir, glorificar a Deus, cantar, louvar, trabalhar, casar, tem seus filhos, tem sua casa. Tudo isso, amados irmãos, é secundário. Não fixe seu pé aí. Não fixe. Por isso que a cruz, ela vem separar. A palavra de Deus é muito clara. Ele diz: se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Isaías está lá em Mateus 10, você tem Isaías em Lucas 14. Mas olha o que a Bíblia diz aqui: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Quer dizer, eu sou casado, Oswaldo, e posso ter minha vida como se fosse casado? Não é isso que está dizendo. Porque o seu casamento não é o foco. O seu casamento vai acabar. Não é que você vai divorciar absolutamente nada. Porque lá no céu não se casa, não se dá em casamento. Ele vai dizer assim: não só os casados sejam, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, porque não existe alegria maior do que estar diante de Deus. Todas as alegrias desse mundo não são absolutamente nada. E os que compram como se nada possuíssem. Eu comprei, nada, você não possui nada. E os que utilizam do mundo como se dele não abusassem, não usassem, porque a aparência desse mundo passa, amados irmãos. O eterno propósito de Deus não se resume no casamento, não se resume em ter família, não se resume, amados irmãos, você ter sua profissão, ter seu trabalho, você ter sua casa, tudo isso aí não se resume a isso. O propósito de Deus está ligado à sua casa, à família celestial, está ligado ao lar celestial. Será que nós temos pensado nisso, irmãos? Eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente vai pensando mais no céu. Mas saiba, 60% dos óbitos que você tem no país são jovens de 25 a 35 anos. Então, como é Deus... Isso que ele está dizendo aqui, que está dizendo tudo deve ser subordinado ao céu: casar, morar, se alegrar, chorar, comprar. Isso tem que ser subordinado ao céu. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, está relacionado ao céu. Nosso estado atual é tudo que pertence, foi projetado por aquele, amados irmãos, que um dia nós estaremos face a face com ele. A gente vê Estevão, naquela hora que ele estava sendo apedrejado, foi morto, né? Por amor a Cristo. Ele olha para o céu. E ele faz aquele discurso no Atos 7, pegando desde Abrão, o Deus da glória apareceu a Abrão, isso está em Gênesis 1, 11, ele vai embora e chega até Cristo. E ele olha para o céu e vê o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em pé. Amados irmãos, aquelas pedras doeram e foi uma morte lenta. Tudo foi se quebrando. Mas não tenha dúvida nenhuma, irmão, que a alegria daquele homem era maior que todas as suas dores, maior que a própria morte. Ele estava vendo o Senhor da vida, que é o vitorioso, glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já ele estaria face a face com seu Senhor.
Mas, irmãos, muitas vezes não é dito isso aqui, essas coisas. O Evangelho hoje investe mais em você aqui na terra do que você no céu. O Evangelho hoje investe mais no seu bem-estar aqui do que sua bem-estar eterno em Cristo. O Evangelho de hoje investe mais em você resolver os seus problemas familiares do que resolver o seu coração, a sua mente em relação ao céu. Mas é o céu, irmãos. Essa jornada espiritual, esse peregrino em terra estranha, até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos até aqui porque Deus persevera em nos amar, nos abençoar. Qual a resposta nossa diante da grandiosa graça de Deus, misericórdia do nosso Senhor? Pensar no céu ameniza muito, amados irmãos, aqueles entes queridos que já faleceram em Cristo Jesus e ainda nós sofremos. Tem uma irmãzinha que vive em crise depressiva e é uma situação extremamente difícil. Não sai daquilo. Porque a mãe morreu e ela ainda, a mãe está viva para ela, e ela grudou na mãe morta e não sai daquilo. Amados irmãos, o nosso irmão Lloyd Jones, no final da vida, a família no quarto, ele dizia assim: meus queridos, parem de orar. Não me atrase o encontro com meu Pai. Irmãos, parece que nossos parentes que estavam em Cristo, que viveram conosco aqui, é melhor estar aqui do que estar lá. Parece que é melhor. Irmãos, infinitamente melhor estar lá do que estar aqui. O motivo dos nossos irmãos que morreram, queridos que morreram em Cristo, é um motivo de gratidão a Deus por causa de Cristo, no céu da eternidade com Deus, porque eles conheceram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Eles foram para onde eles foram chamados. Tanto é que 1 Tessalonicenses fala assim: olha, nós não somos como os demais que se entristecem, nós temos tristeza com esperança. Por quê? Aqueles que morrem no Senhor não morrem, estão dormindo, o seu corpo está aqui, mas eles estão diante de Deus, a alma, o seu espírito está diante do Senhor, e um dia a trombeta vai tocar, e eles vão ressuscitar primeiro, o corpo vai ganhar um novo corpo. Amados irmãos, aqueles que dormem o corpo, não o espírito e a alma, estão na presença do paraíso com o Senhor, desfrutando as belezas, as glórias do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o que nós temos feito nessa caminhada? Nós estamos fazendo substitutos. A nossa esperança, amados irmãos, é que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, e vamos para o nosso lar. No dia que Deus chamar, quando um santo morre, amados irmãos, não é dia de falar do santo, é dia de falar do santo dos santos, de falar de Cristo, de falar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, a pequena exortação diante da palavra de Deus nessa noite. Nós devemos gastar a nossa vida do modo que a nossa vida é só uma jornada e que nós estamos indo para o céu. Não deixemos, amados irmãos, nós mesmos, nossa família, nosso cônjuge, a assembleia,
nosso trabalho, o mundo, nos distrair dessa caminhada celestial. Não deixe. Nada pode estar à frente da prioridade do céu em nossas vidas. E todas essas outras coisas serão ajustadas ao céu. Não inverta. Esse Senhor maravilhoso, nosso Deus, os dignos são o céu, meus irmãos. Os dignos ao céu. Quem é digno do céu? Ninguém. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos fez dignos, porque Ele é digno. E o digno é o nosso caminho, a verdade e a vida. Nós devemos pensar nessa pureza da vida cristã. Porque enquanto nós somos peregrinos em terra estranha, o mundo precisa ver que nós somos peregrinos e que nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. É o testemunho. Quantos peregrinos vão lá na Europa andar até nos locais lá de adoração meus irmãos, nós somos peregrinos. Adoramos só um Deus que é só um Deus verdadeiro. E cremos na vida eterna em Cristo Jesus. E estamos nessa caminhada para o céu. Nenhum homem está em casa nesse mundo, quer escolher o céu ou não. Aqui ele é apenas uma pessoa transitória, onde você pode escolher melhor sua casa. O céu, o inferno. Para onde nós estamos indo? Não é confortável ser um peregrino em terra estranha. O mundo vai cobrar de você sucesso. O mundo vai cobrar de você posse. O mundo vai cobrar de você posição. O mundo vai dizer para você, que imagino que diria hoje, se entrasse João Batista aqui, vestido de pele, comia gafanhoto, que é proteína excelente. Muitos países usam o gafanhoto como proteína, excelente proteína, barata, e mel. Mas aquele homem não era desse mundo. Ele só via no Senhor o seu Salvador. E ele dizia, convém que ele cresça e eu diminua. É um peregrino, irmãos, em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Não pense quanto é que você se empenhou, você gastou, entre aspas, a sua vida, perseverando, perseguindo, caminhando com Cristo, sofrendo por Cristo. Não pense nisso. É incomparável. Não pense se você vai sofrer, porque haverão perseguições. Pense que você vai viver a eternidade com Cristo. E na perseguição, Deus nunca abandonou os seus filhos. É impossível alguém dar um testemunho verdadeiro diante do fogo que está pegando, se Cristo estiver enchendo ele com o Espírito Santo. Deus não tem prazer, amados irmãos, de ver seus filhos sofrendo. Deus tem prazer que os seus filhos, quando ele morre, estejam na presença dele para sempre. E quando eles estão caminhando, ele tem um alvo definido, ele é um peregrino em terra estranha, ele não fixa. Por isso, Zé, você pode ter lá seu carro, um BMW, você pode ter o que estiver. O que é Zé?
Não é nada. Você pode ter a propriedade, a casa que você tiver. Não é nada. Não invista no céu. Invista no reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas serão acrescentadas. A pior situação de uma pessoa na hora da morte é morrer sem Cristo. É um desespero, um pânico total. Mas a melhor situação é você ver um santo morrendo. Ele mora descansado nos braços do seu Pai. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe que aqui não é o seu lar, que ele é um peregrino e a sua jornada aqui está terminando, mas está começando no céu eternamente. Considere aqueles que estão dispostos a passar a vida como uma jornada em direção ao céu, por causa do céu. Considere. Aqueles irmãos que morriam e escreviam nas cavernas o Salmo 23. Aqueles irmãos que escreviam na caverna diziam assim: se todas as águas do mundo fossem tinta e todas as árvores fossem pincéis, mesmo assim eu não poderia descrever o amor de Deus que está em Cristo Jesus por mim. Esforce-se para não ter vaidade nesse mundo. Irmãos, eu fico triste de ver irmãos dizendo assim: olha, eu tenho uma obsessão, eu quero ser rico nesse mundo. Que pobre, pobreza. Esforce-se para ter uma noção da vaidade deste mundo devido a pouca satisfação que pode ser desfrutada aqui, e a sua curta duração, e a inutilidade, quanto mais necessitamos de ajuda, quando chegamos perto da morte. Trabalhe para conhecer bem o céu. E como você conhece o céu? Conheça o seu Pai. E como é que se conhece o Pai? Conheça o Filho. Se você conhece a Cristo, você vai conhecendo o Pai. Você vai conhecendo a casa do Pai. Você vai conhecendo o seu lar celestial. Busque somente o céu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Busque, anseie, deixe os cristãos se ajudarem mutuamente nessa jornada. E nós precisamos. Por isso é fundamental congregar. É fundamental. Quem não congrega está perdendo o valor da presença de Cristo e dos irmãos. No final da vida de Daniel, Deus faz uma promessa para ele maravilhosa. Diz assim: Daniel, amados irmãos, é aquele jovem que vai para a Babilônia. Nós também estamos numa Babilônia religiosa. Nós também nos estamos. E lá na Babilônia, nós estamos no deserto, irmãos. Estamos no deserto. O mundo é um deserto. Nós só podemos ter um oásis, que é Cristo, onde a água brota da rocha que está embaixo, no oásis, que é Cristo. Fora disso, irmãos,
homem, dentro daquela circunstância, ele propôs ao seu coração não se contaminar, não deixar que nada impeça a sua caminhada celestial como peregrino em terra estranha, aqui no meu lar. E ele sofreu as consequências, ele e Sadraque, Mesaque e Abednego, de ter uma visão do céu celestial. Mas na hora da crise, o Senhor vai dizer para ele: Daniel, você é muito amado. 3 vezes. Nós, como peregrinos em terra estranha, quantas vezes Deus tem dito para mim e para você: você é muito amado. Levante, ponha-se no caminho para a jornada celestial. E diz assim: tu, porém, o último versículo de Daniel 12, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Qual é o teu caminho, Daniel? O céu, a casa do meu Pai. Continue até o fim, nesse caminho. Qual é o teu caminho, Daniel? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, Jesus Cristo. Pois descansarás. Toda fadiga, toda perturbação, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as enfermidades, descansarás. Todo pecado, descansarás. E o fim dos dias te levantarás para receber a tua coroa, a tua herança, porque a trombeta vai tocar. E aqueles que morreram em Cristo Jesus vão se levantar. Oh, amados irmãos, os tempos são ruins, mas o nosso Senhor é o mesmo, e a nossa jornada é a mesma. Deus nos chamou para ter uma única jornada. Por isso que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Uma jornada celestial, olhando para aquele que é celestial, sabendo que por causa de Cristo e somente pela sua obra na cruz, nós também somos celestiais. E Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar. Você tem pensado no céu? Você tem pensado que nós não sabemos quanto nós vamos viver? Isso não é para colocar medo. Isso é para nós avaliarmos a nossa caminhada, a nossa visão, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, aonde que nós temos fixado a nossa vida. Que Deus esteja nos desenraigando do peso, que são coisas lícitas, e do pecado que tenazmente nos segura, que impede a nossa caminhada, a nossa corrida como peregrinos em terra estranha, para a casa do nosso Pai, levando testemunho que não somos daqui, mas trazendo testemunho da onde que nós somos, o céu na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.